Senhor, irmãos, aqui é o Terminal João Dias. Estamos aqui pregar a palavra. Bastante gente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vou pregar agora. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus seja na tua vida. Viemos aqui pregar o Evangelho. Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê e não for batizado já está condenado. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, e ela é proveitosa para corrigir o homem, para exortar e para guiar o homem em toda a verdade. Busca pelo Senhor enquanto se pode achar. O Evangelho não é conto de fadas. O Evangelho não é invenção. O Evangelho não é uma teoria. O Evangelho é a palavra de Deus, a verdade de Deus, que quando o homem conhece, não é mais enganado por ninguém, seja ele o que for. Jesus é a verdade de Deus. Por isso que a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém nesta terra, ou que viveu, ou que já passou por ela, pôde chegar até a Deus, se não for por meio de Jesus. Aqui em Lucas, capítulo 12, Jesus conta uma parábola. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Amém? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Caindo nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Jesus, ele fala que o homem não deve ajuntar tesouros na terra, aonde o ladrão mina e rouba, aonde a traça e a ferrugem tudo corrói, mas ajunteis tesouro no céu, aonde o ladrão não pode entrar, aonde a traça e a ferrugem não pode corroer. Por isso que uma mensagem de Jesus, ela é uma mensagem simples, ela é uma mensagem objetiva e verdadeira. Só que o homem não está mais aceitando a correção de Deus, a restauração, a vida nova com Deus. O homem precisa entender que ele não tem que confiar nas muitas abundâncias de riquezas que ele possui. Ele deve confiar somente no Senhor, o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra. A riqueza do homem não consiste nas muitas abundâncias que ele tem, mas em ter o seu nome escrito no livro. A riqueza do homem não é ter dinheiro, não é de comprar casa, não é de comprar bem material. A riqueza de um homem está em ter o seu nome escrito no livro da vida. Por isso que Tiago escreveu no capítulo 2 e versículo 5: porventura não escolheu Deus os pobres desta vida para se tornarem ricos da fé? Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as loucas, as que não são, para confundir e aniquilar aquelas que pensam que são alguma coisa. Deus escolheu as coisas desprezíveis, os pobres, os mendigos, aqueles que não têm aonde cair duro,
aqueles aonde não tem em que recolher a sua cabeça. Deus escolheu os pobres deste mundo para eles serem ricos na fé. Mas quando você vê o status da pobreza no país e em todo o mundo, os pobres correndo atrás de riqueza. O pobre não quer mais contentar com aquilo que Deus dá a ele. Por isso que Paulo falou, nós devemos nos contentar com aquilo que nós temos. Nós devemos acomodar as coisas simples e as coisas humildes. Nós não devemos desejar coisas ambiciosas, ter mais, ter coisas que não são proveitosas. A gente deve contentar com aquilo que Deus nos deu. Mas o diabo, ele sempre está propondo, dando proposta ao ser humano aqui na terra, de ter aquilo que não precisa ter, de adquirir aquilo que ele não precisa, porque tudo que nós temos, Deus abençoe, tudo que nós temos foi Deus que deu. Deus abençoa, tanto justo como injusto. Ele faz com que a chuva desça sobre maus e sobre bons, que o sol seja sobre justos e injustos. Deus é justo. Mas um dia o homem rico, Jesus nesta parábola conta a história deste homem, que ele arrazoava em seu coração consigo mesmo. Ele tinha muitos celeiros, e um dia ele parou para pensar, e naquilo que ele estava meditando, ele viu que estava progredindo o negócio, as coisas estavam ampliando, tudo que ele fazia estava dando certo. Só que o cuidado do homem de se desviar da verdade é muito fácil. Aquilo que o diabo promete e oferece, o homem, se não vigia, ele cai no laço do engano. Por isso que a Bíblia diz, Satanás ofereceu tudo para Jesus, toda a glória deste mundo, todos os reinos, toda a fama, ele daria para Jesus, se Jesus dobrasse aos seus pés e o adorasse. Só que Jesus falou para Satanás, para trás de mim, Satanás, porque também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só que o homem, que Satanás está enganando, ele está prometendo fama, o homem está querendo, ele está prometendo riqueza, e o homem está abraçando, ele está oferecendo coisas boas, coisas fáceis, o homem está abraçando. Só que Deus mostra que nós não devemos confiar, pôr a nossa confiança nas riquezas, no dinheiro, no bem material. Todavia, a confiança do homem tem que estar no Senhor teu Deus, o Senhor Jesus, que é a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. Ainda que um exército, ainda que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Ele não deixa desamparado aqueles que buscam e aqueles que andam segundo ao seu preceito, aos seus estatutos e aos seus juízos. Anda segundo a sua palavra, porque a palavra dele é viva e eficaz, é poderosa. Só que este rico, ele estava meditando e pensando consigo, eu vou ter que destruir estes celeiros e vou construir outros maiores, porque o que eu estou ganhando não está dando conta aquilo que eu tenho. O espaço é curto, o espaço não está dando para as riquezas que eu estou atribuindo. E ele pensou consigo, eu vou derrubar estes e vou construir outros maiores. A preocupação da maioria que está vivendo aqui na terra é de ganhar dinheiro, é de ajuntar em celeiros, em contas, em ter e mais ter. Não está mais tendo misericórdia em seus corações. Não existe mais o amor de Deus em seus corações. O homem tornou-se cada vez mais avarento, presunçoso, ambicioso. Quanto mais ele tem, mais ele quer ter. E que se dane o próximo, que o próximo se vire. Sendo que Deus, ele diz lá em Lucas capítulo 10, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a si mesmo. Só que quando o homem para tentar botar isso em prática, é difícil, porque para tentar amar alguém acima de todas as coisas, tentar amar alguém como a si mesmo,
O homem não está mais conseguindo. Jesus falou em Mateus 24: por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. O pecado cresce, o amor está sendo estancado, o amor está sendo retido ao coração. O homem não consegue mais prestar socorro a ninguém. Ele não consegue mais demonstrar a misericórdia, a benignidade de Deus. Por isso que o rico para Deus não é aquele que tem carro de luxo. O rico para Deus não é aquele que tem casa de praia. O rico para com Deus não é aquele que tem saúde. É aquele que tem a sua confiança nele. É aquele que tem um nome. É aquele que tem fé. É aquele que tem o dom de Deus, a fé. Porque pela fé o homem alcançará a salvação. A fé do homem não tem que se basear naquilo que ele enxerga, naquilo que está à sua frente. A fé do homem tem que estar baseado nas Escrituras, no nome de Jesus. A Bíblia diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a prova daquilo que não existe, porque pela fé o mundo foi formado, a terra e o céu foram criados. Pela fé, pela determinação de Deus. Toma cuidado com a avareza, porque a hipocrisia do homem está relacionada à avareza. O homem, ele é tido como aquele que só pensa em si mesmo, quando ele deixa de olhar para o próximo. E um dos mandamentos é este que Jesus fala: ama ao seu próximo como a si mesmo. Demonstrar o amor de Deus, amar a Deus em primeiro lugar, mas tenta colocar em prática Deus acima do dinheiro. Tenta colocar em prática Deus acima da família. Tenta pôr em prática Deus acima do trabalho, acima dos bens. É impossível, porque Jesus falou em Mateus 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você agrada um, desagrada o outro. Ou você ama um e odeia o outro. Não podeis servir a dois senhores. Ou você ama a Deus, ou você ama Mamon, a riqueza, o dinheiro. Este rico, o amor dele demonstrava que a preocupação dele estava em ter uma vida farta aqui na terra, uma vida de abundâncias. E ele pensou consigo e falou para a sua própria alma: olha, eu vou derrubar estes celeiros, vou construir outros maiores, para que daqui a alguns anos você descanse em paz, deita numa rede e vai lá beber água de coco, sossegado. Só que ele não cuidou que a voz de Deus viria e diria para ele esta seguinte fala: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado e para quem será? O que você preparou para Deus? Dinheiro? Deus não vai aceitar o dinheiro da corrupção. O que você preparou para Deus? Bens materiais, como casa, como terreno, como propriedades? Deus não vai aceitar, porque o que Deus quer é sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o culto racional. Você servindo a Ele dia e noite e dia, você servindo a Ele, fazendo a vontade dEle e não a sua vontade. Porque quando você quer fazer a sua vontade, quando eu quero fazer a minha vontade, nós não agradamos a Deus, porque andaremos segundo a carne. E a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 8, que aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. É por isso que você vê as pessoas preocupadas com o dia de amanhã, com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que vai ter amanhã, sendo que ela não cuida que a qualquer momento Deus pode pedir contas da sua alma, de tudo que ela fez em vida. A vida do homem está em 70 anos, uma geração. O que passa disso é 80, 90, com enfado e canseira. Deus falou que o homem viverá na terra 120 anos, mas não consegue chegar a 120 anos, porque o homem não obedece mais à lei do seu Deus. Ele prefere obedecer o que o mundo ordena, o que o mundo decreta.
que não condiz com as leis santas de Deus, porque o que há no mundo são prazeres, são concupiscências, são luxúria, vaidade, são corrupção, e a Bíblia diz: não sede conformados com este mundo, mas renovai-vos no entendimento do Espírito Santo a cada manhã. Renovar a sua vida diante de Deus, se apartar da iniquidade, do pecado, porque o mundo está buscando prazer, alegria, e o mundo não oferece isso. O que o mundo está oferecendo são enganos, mas o homem está buscando por isso, como aqui neste rico. E a Bíblia diz quão difícil é um rico herdar o reino dos céus. É mais fácil uma prostituta, um ladrão, traficante, um bêbado, um drogado se converter, do que um rico abandonar a sua riqueza. A Bíblia diz que um dia se apresentou a Jesus um jovem muito rico, jovem do dinheiro, jovens esbanjando aquilo que tem, e ele falou para Jesus: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele: por que você me chama bom? Bom só é um, Deus. Deus é bom. A Bíblia diz que não há um sequer bom. Não existe a pessoa boa aqui na terra, porque a natureza dela é pecadora, egoísta. A vontade do homem é de matar o próximo. Não é bom. Obras de caridade não mostra que você é bom diante de Deus. Dar dinheiro para os pobres, muito menos. Distribuir a sua fortuna com os pobres, isso não é ser bom. Fazer obra bonita não é ser bom diante de Deus. Bom para Deus é o homem guardar a sua palavra na tábua do seu coração, se afastar da corrupção do mundo, nascer da água e do Espírito, andar pelo Espírito Santo, fazer aquilo que Deus quer e não aquilo que eu quero. E ele caiu na besteira de falar para Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele: você guarda os mandamentos? Não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, não adulterarás. E ele falou para Jesus: desde a minha mocidade eu tenho guardado, tenho observado. Desde a minha mocidade eu tenho observado as leis. Aí Jesus falou: pois bem, vai e vende tudo quanto tens, depois vem me segue e terás um tesouro no céu. Jesus, quando fala isso para aquele rico, aquele jovem podre do dinheiro, porque Jesus falou para ele: falta uma coisa, e ele ficou sem entender, porque guardar parte dos mandamentos não leva ninguém à salvação. Dizer que tem a lei de Deus e pratica ela, sendo que é um hipócrita, um mentiroso, não adianta. Deus não olha e não aceita a aparência do homem. Deus, ele não aceita a aparência do homem. Deus, ele sonda os corações dos homens para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Então Jesus conhecia o coração daquele jovem rico que estava exercitado à avareza. E a Bíblia diz que desde a meninice o homem está ligado à avareza. O homem já nasce
praticamente um avarento, porque quando ele descobre que a riqueza é boa, promove a ele prostituta boa, de luxo, mulher bonita, carro do ano, vida fácil, o homem não quer saber de Deus. Mas quando ele se depara com a enfermidade, um câncer, uma sífilis, um HIV, como Raul Seixas, como muitos outros aí, ricos, podres de ricos, foram tomados de doenças incuráveis, aí eles aprendem a reconhecer que Deus é Deus, Deus é soberano, mas mesmo assim, o coração endurecido, eles não querem se arrepender. Ela tá caindo, irmãos. Tá escorregando aqui o negócio. Como o dono da Apple, Steve Jobs, viu que no final da sua vida, a riqueza não poderia trazer felicidades, paz, porque se enganou, como muitos por aí estão enganados, achando que dinheiro é causa de felicidade, de paz, de ter vida boa aqui na terra. Pode até dar condição para ele ter as melhores coisas, mas nunca o homem conseguirá a salvação, porque a salvação, disse o apóstolo Pedro, não foi com prata nem ouro que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. O homem foi comprado com uma dívida de sangue, pagada pelo sangue de Jesus. Chama ele aí. Vem cá. Filma aqui porque tá saindo lá. Filma aqui, né? Tá saindo lá, toda hora tá caindo. Sobe aqui. Segura assim, segura. Pega na. Aí, vai falar, vai. Vem cá. Segura aqui assim, ó. Tá caindo ali, não tá ficando muito. Por quê? De lá. Vai. Fica assim. Então muita gente, depois que morrer, vai ver que é tarde demais de ter confiado na riqueza, no dinheiro. Jesus falou: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado e para quem será? A eternidade, a morte, ela não avisa o dia nem a hora. Morre a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. A cada 4 segundos, o cigarro mata uma vida. Então as pessoas estão desacreditadas desse Deus. As pessoas não mais acreditam nas profecias da palavra do Senhor, mas elas estão se cumprindo, porque Jesus falou que haveria mortes, tragédias, fome, peste, terremotos em todo lugar. Isso seria só o princípio das dores. Então o homem deveria estar preocupado com a salvação, não é em ganhar dinheiro, não é correr atrás de luxo, de mulher para casar. O homem deveria estar correndo atrás da salvação. Deus falou através de anjos para Ló: corre para salvar a sua alma, corre, não olha para trás, porque o que para trás fica não nos interessa. Corre para frente. Só que o homem não quer, ele pensa que vai dar jeito, como o brasileiro é costume dele, dá jeitinho para a última hora. Depois eu vou lá buscar esse Deus, depois eu vou lá aceitar esse Jesus que você está pregando. Mas a qualquer momento Deus pode pedir contas da sua vida. E não é só o dinheiro que vai livrar a sua alma. Com 1.000, 10.000, 50.000, você não consegue comprar 1 segundo de vida. Você não vai poder pagar 1 minuto da eternidade com dinheiro podre. Jesus pagou o preço, a dívida. Ele morreu para
salvar o homem da condenação do inferno. Ele morreu para livrar o homem da ira futura. Mas o homem está acreditando na sua religião. O homem está acreditando na imagem. O homem está acreditando no homem. O homem está buscando prazer, cachaça, alegria, maconha, drogas, para saciar a alma dele. Davi disse: a minha alma tem sede de Deus, sede da justiça de Deus. Jesus falou no Sermão da Montanha: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sede e fome da justiça de Deus, da sua palavra. Mas o homem quer matar a sede desta fome, quer matar a sede desta justiça com cigarro, com maconha, com sexo, com drogas, com idolatrias, com avarezas. O homem está procurando matar a sede da alma dele com aquilo que é passageiro. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então você tem que ajuntar tesouros no céu. Procura andar nos caminhos do Senhor, guardar a sua palavra, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. A Bíblia diz: certamente cedo venho. Guarda o que você tem, para que ninguém tome de ti a coroa da vida. Guarda o que você recebeu, o Espírito Santo. Não se corrompa, não se venda, não se droga, porque tudo que Deus deu para o homem, Ele vai requerer contas. A quem muito foi dado, será muito cobrado. E até aquilo que ele tem, será tirado e dado àquele que possuiu, que ganhou muito. Não foi dinheiro, não foi riquezas, almas para Jesus. Porque Paulo falou em Romanos capítulo 14 e versículo 17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a alegria do homem é de ter o Espírito Santo como companheiro, como guiador, como ajudador, o penhor da alma do homem. O Espírito Santo, que aliás é o selo da redenção do homem. O Espírito Santo que falou Jesus, que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só que o mundo não enxerga ele, porque ele pensa que ele é objeto, ele é uma estátua. Graças a Deus que Jesus falou que o mundo não vê, porque já pensou se vesse, a Igreja Católica ia desenhar lá a imagem de o Espírito Santo, como fez de Jesus, de Maria, de Pedro, de João, de Paulo, de todos os santos. Mais de 3 milhões de santos cultuam os católicos. Mas Deus é Espírito. O Espírito Santo que o mundo não vê, não pode receber, mas vós já o tendes, porque está dentro de vós. Esse Espírito Santo que não falará de si mesmo, mas falará tudo quanto tendes ouvidos junto do Pai. Ele vos guiará em toda a verdade. Mas o homem não quer saber do Espírito Santo. Ele quer saber de ganhar dinheiro para rechear a conta e se tornar um bilionário, milionário, para ver se fica rico. O amor ao dinheiro é a espécie de toda a raiz de males. Caindo nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Estão se desviando da fé por amor ao dinheiro. É por isso que você vai nessas igrejas evangélicas, tá lá, pulando fogueira santa, andando em sal grosso, fazendo campanhas, fazendo votos, tentando comprar a vida eterna, a salvação. Pedro falou para um homem chamado Simão: o seu dinheiro sirva para ti como perdição, filho do diabo, porque os dons de Deus não se alcançam por meio do dinheiro. Ninguém compra a salvação por meio de dinheiro. Ninguém compra o Espírito Santo por meio do dinheiro. Jesus falou em Mateus 10, versículo 8: de graça vós recebestes e de graça dai. Mas os homens não estão aceitando mais a gratidão de Deus. Eles tentam comprar o Espírito Santo. Eles estão tentando comprar o reino de Deus, casa lá no céu, terreno lá no céu, como a Mundial faz. As pessoas não querem.
esse Espírito Santo. Eles querem viver na prostituição, adulterando as suas vidas e adulterando esta palavra a seu bel prazer. É por isso que abre em cada esquina uma igreja por dia. A cada 2 horas abre-se uma igreja evangélica no país. É uma média de 12 igrejas a cada dia. Você acha que eles estão querendo almas para Jesus? Eles querem ficar mais ricos, cada vez ricos, como a Universal, Mundial, a Internacional da Graça. Essas igrejas que estão demonstrando piedade, mas negando a eficácia dela, porque aparentemente parecem ser obreiros de Deus. Só que Paulo falou, não é maravilha que até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz? Não é maravilha que eles têm os seus obreiros que se transfiguram em obreiros da justiça? Mas são obreiros fraudulentos de Satanás. Pregam por dinheiro, fala de Jesus por causa de interesse, para ganhar dinheiro, mas não é com prontidão de coração, não é com amor, é com fingimento. Mas importa que Jesus seja pregado, porque o homem está buscando riqueza, o homem quer virar empresário. Paulo não deu assunto para política, nem para ser homem importante. Ele, pelo contrário, falou que a vida deles era preciosa em Jesus, não eram para si. Mas as pessoas não querem sujeitar a vontade do Espírito Santo, estão resistindo ao Espírito Santo de Deus, buscando riqueza, buscando materialismo. E a Bíblia diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, ou dirão ele ali, ou ele acolá, porque o reino de Deus estará dentro do homem. O Espírito Santo de Deus habita dentro do corpo do homem, o templo que é morada e casa do Espírito Santo. Mas o homem está destruindo com a avareza, amor ao dinheiro, com a idolatria, que está cegando o homem, porque o homem não procura ter conhecimento de Deus, ele procura uma religião para se esconder, achando que Deus não está vendo. Está igual Adão, lá no jardim quando pecou, foi procurar uma figueira, uma folha de figueira, para se esconder. Só que Deus falou para Adão, onde você está, Adão? Por que você escondeu? E Adão falou para Deus, porque estamos nus, o pecado é envergonhoso. Imagine naquele dia, quando o próprio Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos caídos. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não foi para o homem. Mas o homem quer seguir religião, quer seguir homens, mas não querem ser sofredores por Jesus, não querem andar nesta verdade, porque sofrerão perseguições por causa desta palavra. E Paulo trata esses homens corruptos de entendimento e repróprios quanto à fé como inimigos da cruz de Cristo, porque só pensam nesta vida. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, diz que se nós pensamos em Jesus só para esta vida, somos considerados os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que está lá a Universal, prometendo riquezas, o homem se tornar empresário, advogado, rico, sendo que Deus falou que a riqueza do homem não está em ter abundância de propriedade, de bens, mas em ter o nome escrito no livro da vida. A riqueza do homem não é ter dinheiro para gastar, é ter fé, cheio de fé, porque Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. A pobreza do homem não é ele ser um miserável pecador que anda lá mendigando. A pobreza do homem é ele achar que tem Deus e não tem, mendigo na fé, por achar que teve Deus, mas não tinha Deus. Então vigiai, porque a volta do Senhor está próxima. Não deixa que ninguém vos engane ao seu bel prazer. Pedro falou que faria negócio de vós com palavras fingidas, e muitos iriam seguir as suas dissoluções, as suas hipocrisias, com palavras persuasivas de sabedoria humana. Tá lá, as pessoas não querem vir até Jesus, porque Jesus mostra que ela tem que negar a si mesma. Mas o homem não quer negar a sua natureza egoísta. Ele quer ajuntar em celeiros, terrenos, riqueza, que vai
crescer mais a sua condenação diante de Deus. Porque rico para com Deus é aquele que ajunta tesouro no céu, não é na terra. Por isso que Jesus ensinou: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é para ninguém buscar trabalho em primeiro lugar, casamento. Não é para ninguém buscar bens materiais em primeiro lugar. Jesus ensinou o homem a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas está trocando este reino por um reino terreno. E a Bíblia diz que a terra está sendo reservada para o dia do juízo de Deus, em que a humanidade vai sofrer o severo juízo, porque desprezou este Jesus para ficar com Jesus que as religiões criaram, inventaram. Jesus não está aqui para fazer a vontade do homem. Jesus não está aqui para servir o ego do homem. Jesus veio para salvar o homem, e o homem tem que fazer a vontade dele. Aí está lá todo mundo buscando um Deus que se introduz no próprio perfil do homem, um Deus que faça a vontade dele. Mas Deus não está para fazer a vontade de ninguém, e Ele não vai mudar a palavra dele. As pessoas pegam textos isolados da Bíblia e começam a pregar. Fala que são pastores, são lobos cruéis em pele de ovelha, são lobos devoradores. Pegam trechos da Bíblia isolados e começam a abrir igreja em cada esquina. Fazem curso para ser pastor. Ninguém se torna pastor fazendo curso. Deus que escolhe a quem Ele chama. Deus separou pessoas para trabalhar na sua obra. Deus não chama vagabundos como tem por aí afora, pregando em nome de Deus para ficar rico, como Edir Macedo, Silas Malafaias.